Fala galera, beleza? Vou falar hoje um pouquinho sobre geometria analítica, né? Que seria, na verdade, a algebraização da geometria, que vocês já conhecem, né? E ela foi iniciada esse estudo principalmente com René Descartes e depois também um pouco, bastante a fundo, Pierre Fermat, tá? A ideia do Descartes, a ideia mecanicista, né? Ele construi o todo pelas partes, então para ele você poderia estudar toda a geometria pelos pedaços, depois criar um todo. Então ele, na verdade, ele particiona o conteúdo, né? Ele entende o todo a partir das suas pequenas partes, tá bom? Então a gente vai começar essa parte aí da matemática, que é a algebraização da geometria. O bacana é que o início não tem muita novidade para a gente, tá? Por quê? Vamos lá entender por quê. Na verdade, a geometria analítica, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. A geometria analítica, vamos escrever aqui geometria analítica. A geometria analítica, ela tem como plano de estudo, né, o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, o plano cartesiano. Então aqui, por convenção, ele é ortogonal. O que é isso? Forma 90 graus. Aqui definiu-se o primeiro quadrante, o segundo, sempre no sentido anti-horário, o terceiro e o quarto quadrante. Então são 4 quadrantes, né, do plano cartesiano. Cada coisa que você localizar, seja aqui no eixo, seja em algum lugar, né, a gente chama isso de um ponto. Né? E um ponto ele é definido pela interseção do valor do x com do y, que a gente chama esse cara de coordenadas do plano. Então, quando eu falo assim, e denotamos um ponto com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O ponto A é xy. Então, você sabe que para dar uma localização no plano cartesiano, né, eu preciso do valor do x e do valor do y. O x é normalmente conhecido como abscissa e o y como ordenada, tá bom? Então, imagine, por exemplo, as convenções, né? Vamos lá, as convenções de sinais. Para a direita, o x é positivo. Para a esquerda, é negativo. O y para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, se pegar um cara do primeiro quadrante, aqui, por exemplo, ó, significa que esse ponto aqui, o x é positivo e o y também, certo? Desse lugar aqui, o x é negativo e o y continua para cima, positivo. E aqui, ambos são negativos. Aqui, o x é positivo e y negativo. Obviamente, se um ponto for em cima do plano, uma coordenada é zero. Então, você pegar um ponto aqui, esse ponto ele vai ter um valor de x, né? Vou chamar aqui de ponto P. E o y vai ser a zero. A gente fala que um ponto das abscissas pertence só a x. Como disse o nome abscissa. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, chamar de ponto Q, ele só tem y. Então a gente fala que ele é um ponto das ordenadas. Então essa informação é importante. Por quê? Porque você fala que é um ponto das abscissas, já sei que o y é zero. E se falar que é um ponto das ordenadas, já sei que o x vale zero. Um exemplo que a gente pode ter é assim, olha. Para quais valores de x? Valores de x. P igual x mais 2 e, sei lá, x mais 2 e 2x menos 1,
ele pertence ao segundo quadrante. Observe, para ele pertencer ao segundo quadrante, ele tem que estar aqui. O x é negativo e o y é positivo. Então, eu vou condicionar. Qual é a condição que eu imponho? X mais 2, que está no lugar do x, que é x, que é y, não importa a letrinha aqui, tem que ser menor que zero. E 2x menos 1 tem que ser maior que zero. Aí resolve. Ó. X mais 2 menor que zero, x é menor que menos 2. 2x menos 1 é maior que zero, 2x é maior que 1, x é maior que 1 meio. Então, eu vou ter uma condição. Olha que legal aqui. Olha. Eu vou trocar um sinalzinho aqui. Eu dei mole aqui. Eu quero que tenha uma resposta legal, plausível, tá? Deixa eu trocar esse carinha aqui. Só para ter uma resposta legal para a gente ter o que fazer. Então, ó, mas eu colocar x menos 2 aqui, tá? Então, ficaria x menor que 2 aqui. Então, ó, o que é x menor que 2? Você pega o 2, é o que vem antes dele. Marque 1 meio. Você pega 1 meio, é o que vem depois dele. Lembra do primeiro ano de conjuntos? Ó, o que eles têm em comum? Essa região aqui. A solução dela é qualquer número de 1 meio até 2. Então, qualquer valor de 1 meio até 2, você pode inventar aqui, ó, ele vai estar no segundo quadrante. Vamos pensar no valor? Zero. Vai dar menos 2, né? Tipo, zero não está aqui, né? Perdão. É 1. 1 menos 2, menos 1 e 1. Menos 1 e 1 está no segundo quadrante? Sim. Tá? Então, atenção aí. Tá certo? Essa é a ideia de você conhecer uma característica dos quadrantes. Outra coisa interessante, depois de fazer um gráficozinho, é quando você tem um ponto que passa aqui, que a gente fala na bissetriz dos quadrantes. O que é bissetriz? Ele divide o ângulo ao meio, 45, 45. Esse ponto aqui, ele tem uma característica, que o valor, ele vai formar sempre um quadradinho. O valor do x é igual ao y. Então aqui, x e y são iguais. E aqui, eles vão ser simétricos, de sinais trocados. Então, a gente chama de bissetriz 2 quadrantes. Aí, duas características. Se eu tiver pares. Par vai ser 1, 2, 3 e 4. Ou seja, você vai ter assim um ponto de tipo x e menos x, que eles trocam sinal, tá? E dos ímpares, eu vou ter um ponto igual, x e x. Não, número 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, ele sempre cresce igual, uma retinha, tá bom? Então, a ideia das bissetrias. Vamos pegar um programinha para você ver umas coisas interessantes. Então, por exemplo, vou pegar um ponto aqui, vou pegar um ponto 1, 1 e 1. Tá aqui, ponto 1 e 1, beleza? Agora, eu vou pegar o ponto 4 e 5, tá bom? Peguei no primeiro quadrante, fica mais fácil a nossa leitura. Olha que legal. Ele localizou no plano cartesiano. 1 e 1. Andou um para a direita e subiu 1. O primeiro valor é o quanto ele anda para a direita e para a esquerda. O segundo elemento da coordenada, o y, é o quanto ele anda para cima ou para baixo. Para cima positivo, para baixo negativo. E aí você vai chegar no quadrante que está de acordo com as especificações do ponto. Beleza? Agora eu quero medir a distância desses dois. Então eu vou criar um segmentozinho aqui. Tá? Já abre. E já aparece aqui, ó, I deu 5. Mas cadê a coisa bacana? Uma coisa bacana aqui, porque eu vou criar outro ponto para vocês perceberem aqui. Essa é a minha resposta. A distância desses dois pontos é 5. Olha que coisa bacana. Eu vou criar o ponto 4 e 1. As minhas coisas matemáticas são todas conectadas. E vou criar essa distância, tá, desse segmento e desse segmento. Formou um triângulo retângulo. Esse lado vale 3 e esse lado vale 4. Ele chama aqui das letrinhas. Ó. Observe. Aqui vale 3. Estou vendo aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui
vale 4. 1, 2, 3, 4. Então, olha, ele pegaria um problema de geometria plana, que é o teorema de Pitágoras, vocês podem olhar aqui, e transformaria com a posição dos vértices de um triângulo, ele conseguiria algebrizar isso. Então, para ficar legal, olha o que a gente faz. Entendeu a ideia aqui? Ó, olha que coisa bacana. Aí ele conceituou uma coisa bacana, que é a distância de pontos. Então ele pegou um plano cartesiano, localizou um ponto, localizou outro ponto. E aí, ele queria saber a distância desses dois pontos. Opa. Qual a distância desses pontos? Olha o que ele fez. Ele projetou esse cara aqui e esse cara aqui. Aqui é o quanto o y variou, tá? Que a gente chama de... Vou pegar uma coisinha de desenho. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou voltar aqui. Então, vou pegar um programinha de desenho, que fica mais fácil para a gente abrir, que aí facilita o entendimento do desenhozinho bonitinho para a gente, tá? Então, vamos lá, projetar aqui. Estou projetando de novo. Projetando. Então, imagina o seguinte. Eu pego uma retinha. Pego uma retinha aqui. É mais bonitinha, né? Não estava ruim o meu desenho. Aí eu marco, né? Um pontinho aqui e outro aqui. Aí eu quero ligar essa reta. Vou ligar daqui a aqui. Beleza? Essa é a distância que eu quero medir. É o que os caras perceberam. Ó, o cara percebeu o seguinte. Bom, deixa eu fazer de outra corzinha aqui, vermelhinho, pontilhado. Aí, olha, ele pegou aqui, ó, e projetou esse cara aqui. Opa. Voltou para a cor errada. Olha o que ele percebeu. Se ele tinha um ponto aqui, que eu vou chamar aqui que é o ponto A, aqui era o X do A, e aqui é o X do A, e aqui, opa, ele volta para o... E aqui é o Y do A. Aqui é o X do B, vou chamar esse ponto de B, e aqui a alturinha dele, voltando, não sei, gente, é o Y do B. Como ele queria essa distância aqui, olha que legal. Como ele queria essa distância aqui, o que ele fez? Ele percebeu que isso aqui é um triângulo retângulo, então poderia o teorema de Pitágoras. E bastava diminuir essas alturas. Ó. Daqui a aqui é isso menos isso. Daqui até aqui é isso menos isso. Então essa variação que ele fez, ó, YB menos YA, isso que dava um número, ele chamou variação do Y. E XB menos XA é a variação do X. E aí, ele aplicou o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa. Ó. D ao quadrado é igual a D ao quadrado é igual à variação do X ao quadrado mais a variação do Y
ao quadrado. D é igual a raiz, não precisa botar negativo porque D é distância, dessas variações ao quadrado. É a fórmula da distância, uma fórmulazinha que é um teorema de Pitágoras. Tá? Observem. Vamos projetar o outro lado agora, já que eu já não preciso do desenho. Um é bom para desenhar, outro é ruim para escrever. É uma coisa que a gente fica meio louco aqui, tá bom? Mas isso acontece. O que acontece aqui? Ó? Imagina que eu pego aqui agora e faço aquele exemplo lá. Eu quero a distância dos pontos A, 1 e 1, e B, 4 e 5. Olha o que eu vou olhar. Qual é a variação do x? Meu x foi de 1 até 4. De 1 até 4. Vai ser 4 menos 1. Faz igual com a ideia da física, final menos inicial. Qual é a variação do y? Ele foi de 1 até 5. 5 menos 1, 4. O que é a distância? A distância nada mais é que a raiz quadrada da variação do x mais a variação do y. Então ficou, qual a variação do x? 3. Qual a variação do y? 4. Raiz de 9 mais 16. Raiz de 25. A distância é 5. Ou seja, se você usando por um cartesiano de 1 em 1 centímetro, a escala x e y, a distância é 5 centímetros. A gente não coloca unidade de medida porque eu não sei qual escala a gente criou. Tá? De 1 centímetro, de meio centímetro, vai ser 5 vezes a unidade de medida que você usou como padrão lá. Tranquilo? E aí, aqueles elementos assim, olha, de saber uma posição, uma condição do problema, por exemplo, eu falo assim, olha, uma outra aplicação. A distância de a B, que é 2 e 3, é igual a raiz de 2. Determine A, sabendo-se que ele é um ponto das abscissas. Eu podia botar assim, um ponto das bissetrizes, dos quadrantes. Cadê o negócio aqui? Dos quadrantes ímpares, certo? Podia ter feito assim, tá? Então, ó, serão pontos da abscissa, esse aqui é do tipo x e y vale 0. Eu vou fazer a distância de x até 2 e 3, tá? Então, como é que fica? A distância de x a 2 e 3, qual é a variação do x? Vai de x para 2. 2 menos x. Qual é a variação do y? De 0 a 3. 3 menos 0, que dá 3. O que importa é o que você mantém primeiro aqui, olha. Eu fui desse para esse, então o y tem que fazer a mesma coisa. Mas eu podia fazer x menos 2? Pode. Aí faria 0 menos 3. Tem que manter o mesmo padrão. Se eu comecei desse para o x, eu tenho que começar desse para o y. E vice-versa, tá? Agora, a distância ao quadrado é igual a raiz da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Opa, não tem distância quadrada não. Já coloquei a formazinha, né, da distância. Aí observe uma coisa. Ó, eu falei que a distância é igual a raiz de 2. Então, ó, vou substituir. A raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu vou mudar isso aqui, porque a gente vai fazendo o probleminha, depois que vai vendo as inconsistências, tá? Eu vou colocar aqui raiz de 20, né? Que aí ela fica, uma coisa bonitinha, 25, que eu vou botar aqui a distância igual a 25, tá bom? Lá eu mudo o texto daqui a pouco. É 5, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então a distância igual a 5. Então vamos lá. Outra distância, deixa eu voltar aqui. Distância
Distância igual a 5. Beleza? Aí fica assim, ó. 5. Né? Como é que eu elimino a raiz? Elevando todo mundo ao quadrado. Então fica assim, ó. 25 é igual a 2 menos x ao quadrado mais 9. Passo 9 para cá. 25 menos 9 é igual a 2 menos x ao quadrado. Aí fica assim, ó. 2 menos x ao quadrado é igual a 16. Aí você pode desenvolver isso, fazer equação de segundo grau, ou usar a malandragem. Ó. Como é que eu elimino o quadrado aqui? Tirando a raiz. Ah, mas por que é mais ou menos? Porque é uma equação normal. Então ficou assim, ó. 2 menos x igual a mais ou menos 4. Tem duas opções. 2 menos x igual a 4 positivo, ou 2 menos x ou 2 menos x igual a menos 4. Então ficou 2 menos 4 igual a x, x igual a menos 2. 2 mais 4 igual a x, x igual a 6. Então, meu ponto pode ser menos 2 e 0, que é um ponto abscissa, ou 6 e 0. Beleza? Então, só mudei o valor aqui para dar uma continha bonitinha exata, dar uma conta ruim, tá? Eu dar uma conta inconsistente. Eu não queria nada inconsistente hoje, foram dois exemplos que eu criei aqui. Então, ó, até a próxima. Vou passar uma listinha e amanhã a gente tira dúvida. Beleza? Obrigadão, galera. Vamos que vamos.